Olá, pessoal. Vamos iniciar agora a resolução da questão 27 da prova de matemática do vestibular da UFSC de 2024, da prova amarela. A alternativa número 1 nos fala o seguinte: se A e C são funções de uma variável R, tal que AR é a área de um círculo, ele está falando aqui que AR é a área de um círculo, que a gente sabe que é πr ao quadrado, e CR é o comprimento de uma circunferência com raio R. Então, C de R, ele vai ser o 2π raio. Então, ele está falando que se eu subtrair A menos C, é um polinômio na variável R com duas raízes positivas distintas. Então, se eu subtrair a área, olha, está fazendo, se eu fizer A menos C, vai ficar πr ao quadrado menos 2π raio. Esse é o meu polinômio. E ele está falando quais são as raízes desse polinômio. Raiz de um polinômio é quando eu zero aqui o meu polinômio, igual a zero. Então, a gente quer saber quais são os valores de R para que zere esse meu polinômio. E aí, dá para a gente resolver aqui, ó, eu posso colocar em evidência o πr em evidência, aí vai sobrar R menos 2 igual a zero. Então, eu tenho um produto de duas coisas igual a zero. Então, ou πr é igual a zero, ou R menos 2. R menos 2 é igual a zero. Ou seja, uma das minhas raízes é a raiz nula, e a outra raiz é o raio igual a 2. Então, ele tem duas raízes aqui distintas. Só que ele está falando que são duas raízes positivas. Nesse caso, o zero, ele não se enquadra, né? Ele não convém aqui para nossa resposta. Então, ele só tem uma raiz real e raiz positiva aqui na nossa solução, ok? Então, essa é uma alternativa que ela é falsa. Só tenho uma raiz. Muito bem. Questão número 2. O polinômio x na 4 menos 16 é divisível pelo polinômio x² mais 4? Seguinte, quando eu tenho a diferença entre dois quadrados, isso aqui é resultado, se a gente lembrar, do terceiro caso de um produto notável. Por exemplo, A mais B vezes A menos B, isso aqui é o quadrado do primeiro termo, menos o quadrado do segundo termo. Então, se eu tenho isso, eu posso fatorar para retornar nessa expressão aqui. Então, eu tenho o quê? X² menos 16. Então, eu posso escrever isso como se fosse, ó, vou tirar a raiz quadrada do primeiro termo, que é x², e a raiz quadrada do segundo termo, que é 4. Então, vai ficar a soma desses valores multiplicado pela diferença. Então, eu posso escrever isso como sendo isso. E ele está falando que o polinômio é divisível por x² mais 4. Então, o que é? Ó, eu vou ter x² mais 4 vezes x² menos 4. Será que ele é divisível por x² mais 4? Sim, eu consigo simplificar aqui. Olha, eu consigo cortar exatamente esses termos, ok? Então, o polinômio, ele é divisível, ok? É uma alternativa verdadeira. Ok, vamos fazer a próxima, questão número 4. Questão número 4 nos diz o seguinte: se px e q de x são polinômios de grau 6, então p de x mais q de x é um polinômio de grau de pelo menos 6? Vamos pensar o seguinte, vamos escrever assim, ó, que p de x é igual a x na sexta, né? Ele falou que é um grau, tem grau 6, mais 2x na 5, mais papapá. E q de x, eu vou escrever que é menos x na sexta, mais 3x na 5, mais qualquer outra coisa aqui. Se eu somar esses polinômios, o que vai acontecer se eu somar? Nesse caso, vai cortar. Eu não vou mais ter um polinômio de grau 6. Eu vou ter aqui, nesse meu caso aqui, vou ter um polinômio de grau 5, ó, 5x na 5.
E ainda poderia se anular. Então, assim, não necessariamente você somar dois polinômios com grau 6 vai dar um polinômio de grau 6, ok? E, de qualquer maneira, eu nunca teria um polinômio de maior grau que o 6. Se eu estou somando duas coisas com 6, eu não vou conseguir surgir um x na 7, um x na 8. Então, ela está falsa, essa alternativa 4 aqui, ok? Oito. A soma de todas as raízes reais da equação 4 elevado na 2x menos 10 vezes 4 na x igual a menos 16 é igual a 2? Então, vamos fazer o seguinte. Tenho essa expressão aqui. 10 vezes 4 na x igual a menos 16. Eu posso escrever esse 4 na 2x como se fosse 4 na x ao quadrado. E aí, eu vou fazer uma substituição aqui. Eu vou substituir 4 na x, eu vou substituir por y. Então, isso aqui vai virar y ao quadrado menos 10y. E o 16 vou passar para a esquerda, vai ficar mais 16 igual a zero. Cheguei o quê? Numa equação do segundo grau. Então, eu consigo calcular aqui por Bhaskara o sobreproduto. Aqui está com uma cara que vai dar certo por sobreproduto. Então, vamos tentar. A soma é menos b sobre a. Então, a soma vai ficar 10, né? Menos 10, menos o menos 10 sobre 1. E o produto é c sobre a, que é 16 sobre 1, que é 16. A gente começa pensando pelo produto. Quais dois números multiplicados dão 16 e somados dão 10? Essa tá tranquila, ó, dá pra gente pensar no 2 e no 8. Então, 2 e 8 aqui. Só que esses valores são valores do quê? Do x? Não, eles são valores do y. Então, eu vou colocar aqui para a gente achar quanto vale x. Ó, 4 na x vale 2 e 4 na x igual a 8. Equação exponencial, a gente tem que tentar deixar na mesma base. Então, o 4, ele não é 2 ao quadrado? Então, vai ficar 2 ao quadrado elevado na x igual a 2. 2, potência de potência, ó, vai ficar 2 na 2x igual a 2. Eu tenho as mesmas bases, então eu posso igualar os meus expoentes. Então, 2x igual a, eu tenho um escondido. Então, x vale meio. E aqui vai ficar, ó, 2 ao quadrado na x. O 8, se você fatorar, é 2 ao cubo. Então, vai ficar 2 na 2x igual a 2 ao cubo. Se as minhas bases são iguais, os meus expoentes são iguais. Então, x vale 3 meios. E aí, ele quer saber se a soma das raízes é igual a 2. Se a gente somar aqui as minhas raízes, meio mais 3 meios, isso aqui dá 4 meios. E 4 meios é 2. Então, a soma das minhas raízes aqui para o valor de x, ela é igual a 2. Então, a alternativa, ela é verdadeira. Alternativa número 8. E aqui a gente já vai para a última, que é a alternativa 16, que ele fala assim, que a função f de x igual a x ao cubo mais 1 é inversa da função g de x igual a raiz cúbica de x menos 1. Então, quando nós falamos em função inversa, eu vou trocar o x pelo y. Então, esse caso aqui, isso aqui é nosso y, então eu vou escrever como se fosse aqui, ó. Isso aqui vai ser meu novo x, e esse x vai ser meu novo y. Então, para a gente calcular a inversa, eu troco o x pelo y e isolo o y. Então, eu vou dar um jeito de isolar o y aqui, ó. Y ao cubo igual a x menos 1, ó, passei 1 lá para a esquerda e só rebati para ficar mais fácil de visualizar. E agora, é só eu tirar a raiz cúbica, ó. Raiz cúbica de x menos 1. Que é exatamente o que ele está falando. Então, essa alternativa, ela era verdadeira. Então, a gente tem como certas aqui, a alternativa 16, 8, que já dá 24, e a alternativa 2. Então, a gente tem o gabarito como 26 aqui. Então, gabarito 26.
Ok, pessoal, muito obrigada. Nos vemos na próxima questão, na questão 28.